Nesse vídeo eu vou falar sobre o FIMEA, Failure Modes and Effect Analysis, ou análise dos modos e efeitos de falha. Meu nome é Igor Silveira, sou especialista em gerenciamento de manutenção industrial e eu estou aqui quebrando o código das ferramentas de gestão existentes para que você possa utilizar cada uma delas em seu favor para o seu crescimento profissional. Então eu tenho aqui um exemplo de um formulário de FIMEA, onde a gente tem as colunas para serem preenchidas aqui numa ordem de uma determinada forma que segue, né, essa metodologia do FIMEA. Antes de mostrar um preenchido, eu vou mostrar cada coluna aqui, o que representa cada uma delas, o que é cada um dos processos. Então, a primeira coisa aqui, como eu falei, né, FIMEA é a primeira letra, né, a abreviação da cada uma dessas é a primeira letra de uma palavra em inglês, Failure Modes and Effect Analysis, ou análise dos modos e efeitos de falha. E aí, a gente vai seguindo essa sequência de colunas a serem preenchidas para a gente poder analisar os modos e efeitos de uma determinada falha. Então, a gente começa pela função. Essa é a primeira coluna que vai determinar a função de um equipamento, de uma parte do equipamento, de um processo, enfim. Então, o que esse projeto, processo ou serviço deve fazer para satisfazer o cliente? Então, por exemplo, se eu tenho um tanque de água com uma resistência que tem que aquecer essa água, um sensor para controlar essa temperatura, ligado tudo a um PLC, a uma fonte de energia, enfim. Se eu tenho todo esse processo aqui, qual que são as minhas funções, né? Então, eu posso separar aqui, vou analisar a fonte, vou analisar o controlador, vou analisar a resistência, assim por diante. Então, por exemplo, da resistência, qual que seria a função da resistência? Então, aqui, ó, aquecer 2.000 litros de água do tanque a temperatura máxima de 50 graus e mínima de 45 graus em um tempo de aquecimento de 1 hora. Essa é a função da minha resistência. Assim como a fonte. Qual que é a fonte? Fornecer energia elétrica para alimentação do PLC com corrente e tensão constantes. Essa é a minha função. E aí, a gente vai ver qual que é o modo de falha para essa função. Ou seja, quais são os modos que o PLC pode não cumprir essa função. Então, qual que é o primeiro? Não fornecer energia elétrica ao PLC, né? Básico. Fornecer energia elétrica ao PLC com variações de tensão. Fornecer energia elétrica ao PLC com variações de corrente. Então, tudo isso são modos de falha, que falha essa função. Tá, para cada modo de falha, eu posso ter efeitos provenientes do modo de falha, ou seja, não fornecer energia elétrica. Qual que é o efeito disso? Perda total de funcionamento do sistema de aquecimento. Tá, e para fornecer energia elétrica do PLC com variação de tensão? Pode provocar queima do PLC, pode ter uma leitura e controles incorretos das variáveis do PLC. Para cada efeito, a gente tem um S aqui, que é severidade. Todas essas pequenas colunas aqui, severidade, ocorrência e detecção, a multiplicação delas vai formar o nosso RPN, que é o Risk Priority Number, ou número prioritário de risco, que depois de construído o plano de ação, quanto maior o RPN, mais prioritária é essa ação. Eu vou ter mais atenção em executar ela primeiro do que as outras com menor RPN. E isso, então, vem da multiplicação de severidade, ocorrência e detecção. A severidade está ligada diretamente ao efeito, a ocorrência ligada diretamente à causa e a detecção ligada diretamente ao controle. Então, para cada efeito, a gente pode ter várias causas, né? Então, por exemplo, para cada modo de falha, na verdade, né, não fornecer energia elétrica, qual que pode ser a causa? Curto-circuito na fonte de alimentação, descarga elétrica, falta de energia elétrica. E para cada um desses, a gente pode ter controles, ou seja, forma de mitigar essa causa, né? Ou minimizar, ou não ter essa causa aqui, né? Então, curto-circuito na fonte de alimentação, inspeção visual da fonte, descarga elétrica, implantação do sistema de proteção contra descargas elétricas e assim por diante. Então, a gente pode ter controles para cada uma dessas causas. E aí, para cada uma delas, a gente vai criar ações para a gente poder não fazer com que essa causa aconteça, esse modo de falha aconteça, ou minimize, né, esse modo de falha. E aí, sim, a ação propriamente dita, esse plano de ação, que é o resultado final do estudo de FIMEA, sendo que é importante muito importante a gente ter essa coluna aqui de status, né? E uma coluna também de responsável, assim, no plano de manutenção, num plano de ação. É muito importante a gente ter ação, responsável e prazo. E aí o Risk Priority Number, o RPN aqui, vai nos direcionar para a gente poder ter maior ou menor atenção àquela determinada ação, tá? E aí a gente vai executar ela primeiro ou executar ela depois, enfim. E aí a gente pode separar em vários FIMEAs, né?
aqui um para a fonte, um para o PLC, uma para o cabo de energia e assim por diante. Tá? E depois a gente pode ainda, de acordo com cada uma daquelas ações, a gente pode priorizar aqui também o RPN, como eu falei, do maior para o menor número, e a gente vai tendo as ações de maior ou menor prioridade. Se você gostou do vídeo, dá um like, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdos de valor ligados à Fimeia, RCM, etc. Se gostou muito, deixa aqui nos comentários, #Fimeia. #Fimeia, eu sei que você quer que eu fale mais sobre esse assunto, então eu trago também mais desse assunto para cá. Beleza? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você receber em tempo real aqui todos os nossos conteúdos. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, sucesso!